Queridos irmãos, Igreja do Senhor, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz em estar aqui e me traz algumas recordações. Essa é a segunda vez que eu venho a esta igreja. Estive aqui juntamente com o pastor Cavalcante, nosso presidente, e eu até lembrava aqui para o pastor Jair que foi a última mensagem que ele pregou em vida, foi aqui. Quero louvar a Deus pela vida de toda essa igreja, do pastor Jair, da missionária Julie, dos obreiros que nos recebe aqui carinhosamente. Deus abençoe a todos vocês. Quero também louvar a Deus e fazer um agradecimento especial por terem acolhido aqui o meu filho ministerial, o Ezequiel. Ezequiel era obreiro e ovelha minha lá em Imperatriz. E quando eu liguei para o pastor Jair, eu estou mandando uma joia preciosa. E o pastor Jair recebeu esse jovem, e essa igreja também recebeu ele. E eu fico muito feliz pelo cuidado e o carinho que vocês têm pelo pastor, pelo obreiro irmão Ezequiel. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por ter recebido esse jovem de Deus, que faz a obra de Deus, que ama a obra de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós estamos adorando a Deus e também falando do propósito da igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 4. Enquanto os irmãos aí procuram, lembrando que hoje encerrou-se mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, e a última lição de hoje, no último ponto, o terceiro ponto, o terceiro tópico dessa lição, tratou sobre a missão e o propósito da igreja. E eu não quero fugir desse tema sobre a missão e o propósito da igreja. Eu quero que os irmãos abram comigo Gálatas capítulo 1 e verso 4. Amém? Se você achou, pode dizer amém. Vamos lá. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Algumas traduções vai dizer para nos livrar do mundo mau. Vamos ler o verso 4, todos? 1, 2, 3. Amém, irmãos? Esse texto bíblico sagrado vai nos ensinar algumas lições importantes. Paulo está falando aqui aos irmãos da Galácia, que era uma região. A carta ou a epístola aos Gálatas não se trata de uma cidade, mas de uma região. É como se fosse a região metropolitana da ilha, composta de várias cidades, de uma população aglomerada. A Galácia era um conjunto de cidades regionais, e Paulo escreve ali aos irmãos da Galácia, ou aos Gálatas, aos irmãos daquela região. E aqui no verso 4, Paulo vai trazer a temática sobre a salvação, sobre o que Cristo fez por todos nós. Ele se entregou, ele se deu a si mesmo para nos salvar e para nos libertar do pecado. E aqui ele vai nos falar de duas coisas. A morte sacrificial de Cristo teve por princípio, a priori, a salvação e a libertação do ser, do homem. Você e eu, através do sacrifício de Cristo na cruz, fomos livres e libertos do pecado. Mas Paulo vai revelar aqui que não é apenas do pecado interno do homem, mas ele fala também do ambiente. Ele se deu a si mesmo para nos libertar, para nos perdoar dos nossos pecados. E aí ele continua, para nos livrar deste presente
século, deste mundo mau. E aqui a gente fica perguntando de que mundo é que Paulo está falando. O termo grego para mundo, o grego é um pouco diferente da língua portuguesa. No português, a gente geralmente temos, é muito pobre em questão gramatical e de verbos, de verbetes, de palavras. Às vezes a gente tem uma palavra e essa palavra diz tudo, e aí vai depender do contexto para você saber qual é o sentido da palavra. Um exemplo é o amor, né? Já que eu vou dizer que eu entrar onde eu quero. O amor, eu digo, pastor Jair, eu te amo. E aí vocês entendem o que é que eu estou dizendo. Eu te amo, pastor Jair. Eu te amo, irmão em Cristo. Uma coisa, o amor que eu tenho pelo amigo, pelo irmão, tem uma característica. O amor que eu tenho pela minha esposa tem outro sentido. O amor de pai para com filho tem um outro sentido. Então, o português, você tem uma palavra, e essa palavra vai depender do contexto para você ter o sentido dela. No grego, não. Para cada tipo de amor tem uma palavra diferente. Philos é uma palavra do pai para o filho. Ágapo já é o amor de Deus, do divino, eterno, né? Eros já é o amor do homem para com a mulher. Então, veja a riqueza do grego. A mesma coisa acontece aqui. Quando Paulo diz assim, e ele vos livrará deste século. Em outras traduções vai dizer mundo. Aqui a palavra é aion. Para a palavra mundo tem pelo menos 3 conexões gregas para a palavra mundo. Aqui ele não está falando desse mundo terra, cosmo, concreto, dessa natureza, dessa flora, fauna. Não é do planeta Terra que nesse contexto Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que a morte de Cristo nos libertou de 2 coisas. Do poder do pecado, que reinava em nossa vida espiritual, que nos escravizava das algemas do pecado, e em segunda instância, nos livrou do ambiente do pecado. Veja só, ele se deu a si mesmo para nos libertar dos nossos pecados. Nós fomos livres, libertos, regenerados, transformados do pecado que nos escravizava. O homem sem Deus, ele é escravizado pelo pecado. Por mais que ele tente se libertar, eu vou deixar as drogas, eu vou deixar o álcool, eu vou mudar de vida, ele luta, mas ele patina e não sai do lugar. Porque há algo espiritual que o aprisiona, chamado pecado, mundo, inimigo. Ele é preso pelo pecado. Mas a morte de Cristo quebrou os grilhões. A morte de Cristo deu a oportunidade para a humanidade se livrar do pecado, ser livre do pecado. As algemas e as correntes caem por terra mediante a salvação e o que Jesus fez na cruz pelo homem. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto é que além de nos libertar, nos livrar das algemas do pecado no mundo espiritual, da morte, ele também nos livra do ambiente. E o ambiente aqui ele diz, e para nos libertar deste presente século mau. Esse termo grego, aion, quer dizer sistema, né? Para nos libertar desse sistema pecaminoso chamado mundo. E aqui o mundo, como eu disse, não é algo concreto, mas também é algo espiritual. É o ambiente pecaminoso. E aqui livrar dá um sentido no grego de desarrigar, arrancar pelas raízes. O que é que Jesus fez? Ele nos libertou, mas também nos arrancou pela raiz. Nos fez uma nova criatura, um novo ser espiritual. Nós nascemos de novo. Ele arrancou nós pelas raízes desse mundo tenebroso, pecaminoso em que nós vivíamos. Nós andávamos desgarrados, oprimidos, escravizados. Tínhamos uma mentalidade, um pensamento, uma forma de agir, uma forma de andar. E a salvação nos desarraigou, nos arrancou desde as raízes e nos faz uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Fomos arrancados não da terra terrestre, mas do terreno do pecado e plantados no reino de Deus. Quando alguém aceita Jesus, Deus não tira você da terra. E vamos aprender aqui, deixa eu correr quanto tempo. Pelo menos 3 verdades eu quero
apresentar para a igreja. A primeira, número 1, e eu quero pregar sobre o tema livres do mundo. Diga comigo, livres do mundo. Eu não vou pregar uma palavra hoje de avivamento e nem vou orar para Jesus batizar. Mas eu quero trazer uma palavra teológica e com base no último tópico da lição de hoje. O propósito da igreja. Vamos lá. Livres do mundo é o nosso tema de hoje. Primeira coisa que eu aprendo é que Cristo nos liberta do sistema do mundo. Quando ele diz, ele nos desraigou, no grego, aion, do sistema do mundo. Nos livrou do presente século, nos tirou. De que mundo é este que a palavra de Deus está falando? Paulo está dizendo que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Esse aion, que quer dizer sistema, estrutura de pensamento. Paulo está falando não de um lugar geográfico, mas de um lugar espiritual. Não é da terra, mas é de um lugar espiritual. Nós estamos, mas não pertencemos mais. Aleluia, a esse mundo espiritual que Paulo está se referindo. Aleluia. É um sistema de valores, de padrões, de ideias que se opõe a Deus. Se opõe a Deus. Tudo que tem nesse sistema pecaminoso, nesse ambiente, é contrário aos padrões de Deus. Todo o sistema mundano, quando Jesus diz assim, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. Por quê? Porque ele governa esse sistema, esse aion, essa terra pecaminosa, esse ambiente. E tudo que tem aqui nesse sistema é contrário às Escrituras, é contrário ao pensamento, à santidade, à divindade. A luta no mundo espiritual, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, das potestades, dos reinos espirituais, que não se vê a olhos nus, mas existe uma guerra que acontece nesse momento. E tudo que Satanás faz é para exatamente desfazer o que Deus faz. É desfazer as estruturas divinas, eternas, santas, que te dão vida. Por exemplo, Deus te criou para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. Mas o inimigo trabalha para destruir o ser humano. O inimigo não tem dó, ele não tem pena de ninguém, não há sentimentos. Se ele pudesse, ele arrancaria teus 2 olhos, cortaria tuas 2 pernas. O que Satanás pode fazer comigo ou com você, se você der brecha, é a pior coisa que você possa imaginar. Da próxima vez que você vê um usuário de droga dormindo na rua, seja homem, mulher, criança, adolescente ou idoso, sujo, maltrapilho, fedendo, passando fome, completamente arruinado, no fundo do poço, olhe para ele e pense, se eu brincar, o diabo faz pior comigo. O diabo faz pior comigo. Quantas pessoas tinham famílias, tinham casa, tinham emprego, eram até empresários, tinham profissão, e hoje estão no fundo do poço, morando nas ruas, nas cadeias, presos, porque o diabo não tem pena de ninguém. Satanás luta exatamente para destruir o que Deus fez, o ser humano, a beleza. Tudo que é de Deus e foi feito por Deus, ele trabalha para deteriorar, para destruir. E eu aprendo aqui que Cristo nos liberta desse sistema de valores, de padrões, de ideias que são oposição a Deus. Jesus não veio apenas resolver o problema do pecado em nós, mas também nos libertar do ambiente do pecado. Ah, pastor, Jesus já me libertou, já aceitei Jesus, já sou salvo. Tá? Então, meus pecados foram perdoados. Aí eu, uma vez salvo, sempre salvo, a predestinação. Mas não é só você, é o ambiente, é com quem você anda, com quem você comunga, com quem você, o que você vê, o que você estuda, o que você coloca diante dos seus olhos, com quem você se relaciona. É todo o ambiente pecaminoso que Jesus te libertou. Antes de eu ser crente, eu fumava, eu bebia. Antes de ser crente, eu praticava algumas coisas que a Bíblia condena. E aí agora você é uma nova criatura, você foi salvo, você foi perdoado, mas também você foi liberto desses lugares. Você precisa entender que Jesus te fez uma obra completa na sua vida. Jesus não veio apenas resolver o problema do pecado, mas te libertar do ambiente do pecado.
do sistema maligno que governa este mundo. Esse sistema tem suas leis, seus padrões, sua cultura, seu valor, que são rebeliões contra Deus. Você não pode dizer, olha, eu sou crente, mas eu fumo meu cigarro eletrônico. Um dia desse, minha filha estuda numa escola evangélica, e aí, no primeiro dia de aula dela, ela chegou em casa assim, abismada. Ela é uma adolescente, 16 anos, disse: pai, uma filha do pastor, achei a menina tão crentezinha, tão assim, comportada. E aí nós fomos para a hora do intervalo na escola, e a menina puxou a bolsa assim: tu fuma? E puxou um cigarro eletrônico. A minha menina disse: o que é isso? Ela disse: tu não é filha de pastor? Sou, mas eu fumo. Você quer fumar um pouquinho de cigarro eletrônico? O que tem de crentes? Esses dias eu vi um crente com cigarro eletrônico. O que é isso, irmão? Não, eu estou meio assim, eu estou para a igreja, mas eu estou fumando meu cigarro eletrônico. Não existe meio santo, meio crente, meio salvo. Eu sou crente, mas no dia da mentira eu gosto de brincar com a mentira. Não se flerta com o pecado. Eu sou crente, mas eu bebo minha cervejazinha sem álcool, o meu cigarro eletrônico. Eu já vi cristão, eu falo de gente da igreja, eu sou pastor há mais de 20 anos, 26 anos. Eu já vi jovens na igreja endemoniados, com legiões, porque flertou com o pecado, brincou com o pecado. Houve uma situação que o jovem ficou endemoniado na igreja e ninguém conseguia, expulsava o demônio, voltava, expulsava, voltava, e eu fui orar e disse: o que é que acontece? Passava uma semana, o demônio voltava, legiões, coisa mais horrível do mundo. E aí o Senhor disse assim: tem alguma coisa errada. Eu fui orar e Deus disse assim, eu entrei no quarto dele, tudo escuro, mandei botar a lâmpada, mandei pintar o quarto, peguei os cadernos dele cheios de imagens, mas o jovem escutava a música do mundo, em inglês. Eu não sei, não leio, não entendo de inglês, sei muito pouco de inglês. E eu disse: meu filho, que músicas são essas? São rock. E o que é que diz essas músicas? Satanás, demônio, sou todo teu, vem me possuir. E todas as vezes que ele começava a ouvir aquelas músicas em inglês, em rock, no ritmo de rock, demônio, sou todo teu, vem me possuir, o demônio possuía ele. Você já pensou alguém do vocal, da mocidade, cantando, ouvindo música do mundo, indo para o show do mundo, curtindo as coisas do mundo, flertando com o mundo, flertando com o ambiente pecaminoso? Há muita gente brincando com coisa séria, e Jesus nos libertou por dentro, mas também do ambiente por fora. Aleluia! O cristão não deve apenas ser perdoado do pecado, mas romper com o sistema que produz o pecado. Eu não posso ser salvo e não romper com o ambiente pecaminoso. Eu não posso apenas ser perdoado e liberto, mas estar comungando com as coisas do mundo. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado, felizes, abençoados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio não é o conselho de Deus. Não se detém no caminho do pecador. Os pecadores estão indo para lá, todo mundo vai, você não é todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Mas todo mundo fuma, é uma cerveja sem álcool. Você não é todo mundo. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou numa roda que é oposição a Deus, que é oposição às Escrituras, que é oposição a todos os padrões de Deus, e eu estou lá sentado, eu estou lá concordando, eu estou lá aplaudindo. Mas são meus amigos. Não é apenas o perdão, mas é o ambiente que Deus te liberta, e você precisa entender isso. Fomos libertos não só da culpa, mas também da influência deste mundo perverso. Somos, portanto, povo desarraigado do sistema e plantados em Cristo. Diga comigo: eu fui liberto da influência desse mundo mau. O mundo não pode te influenciar, crente. Deus não te fez
para ser uma luz debaixo do alqueiro, apagada. Você não é um cristão para ser como o mundo. Esqueça. Segunda coisa que eu aprendo sobre o mundo, sobre o texto Livres do Mundo: estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Por favor, abra aí no Evangelho de João, capítulo de número 17. Capítulo 17, verso 14 e 16. Se você puder abrir comigo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 17, o verso 14 e o verso 16 ao 16. Olha o que é que vai dizer o texto. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 14 ao 16. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Assim como eu não sou. Diga assim: eu não sou do mundo. O mundo nunca vai te aceitar. Esqueça. Você morreu para o mundo, para o sistema mundano. Você nunca será aceitado pelo mundo. Vou te dizer, está aqui meu juiz. Eu chamei de meu juiz. O judiciário nunca vai te aceitar. Tem que te engolir, porque tu passou no concurso. Tem uma luz brilhando agora lá dentro do Supremo. Eita glória. Mas o judiciário nunca aceitará uma luz. Por quê, pastor? Porque quem está lá é treva. As trevas não aceitam a luz. A política não aceita a luz. Ah, pastor, por que o cristão é tão perseguido? O crente é tão perseguido na empresa, na faculdade, na escola, é tão discriminado. Nós somos antiquados. Nós somos fora do tempo. A Bíblia deveria ser banida para eles. A Bíblia é um livro ultrapassado para os filósofos, para a maioria dos professores universitários, para os promotores, os desembargadores, os juízes, os intelectuais. Esse negócio de escola dominical é doutrinação de fanatismo. O mundo, Jesus diz aqui, ó, o mundo os odiará. E tem mais, Jesus vai dizer: se o mundo vos aplaudir, tem alguma coisa errada. Eita, que lá vem os crentes. Opa, pô, o mundo nunca vai te aceitar. Olha o hino que as irmãs cantando: eu sou a semente do santo, do sangue, que morreram, foram queimados, jogados nas arenas, torturados. É muito bom ser crente aqui. Ninguém é torturado. Não entra nenhum terrorista com uma bomba metralhando ninguém aqui dentro. Graças a Deus, né? Se dissesse assim, vão ser perseguidos, tinha muita gente que desviava. Largava Jesus na mesma hora. Não, negócio, eu vou lá perder minha filha, meu filho, minha mulher, minha vida. Negócio de Jesus, vou desviar. Muita gente caía fora. Principalmente quem está atrás é só de bênção e não do dono da bênção. O texto vai dizer: o mundo os odiará, assim como eu. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre desraigue. Olha Jesus dizendo que os livre. Livre de quê, pastor? Deste sistema. Os livre deste mundo mal. Eu não peço que bote eles no outro planeta, na Lua, no Plutão, em Marte. Eu não vou arrancar eles dessa terra, eu quero eles aqui. Por que é que Deus não salva a gente? Aceitou Jesus, mata logo e leva para o céu, para não pecar e não desviar. Te aceito, Jesus. Pronto, esse aqui já está salvo. Pergunte para o seu irmão: por que é que Deus me quer aqui? Qual é o propósito de Deus comigo aqui no Vinhais? Aleluia. Não os peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, verso 16, como eu do mundo não sou. Verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é. Você não é desse mundo.
Quem foi liberto do mundo, levante a mão e dê glória. Na oração sacerdotal, Jesus disse: eu tenho dado a palavra e o mundo os odeia por causa da palavra. Me odiaram também. Sempre nos odiarão. Jesus não pediu o Pai para tirar do mundo, para levar para outro planeta, mas para guardar do mal. O problema não está no mundo, mas está em pertencer ao mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, é o sistema espiritual, moral, que rejeita a Deus. Você pode viver neste mundo, trabalhar, estudar, conviver, mas não pertencer e se identificar com os valores dele. A sua identidade não está no mundo, está em Cristo. Você está no mundo apenas com uma missão. E aí entra o texto. Qual a missão da igreja? Diga para o seu irmão, qual a sua missão aqui? Por que é que Deus não te matou na pandemia, irmã? Morreu tanta gente, você escapou. Quantos parentes, quantos colegas, quantos amigos? Qual a tua missão aqui na terra? O que é que Deus tem contigo aqui? Qual o propósito de Deus? Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Ei, jovem. Ei, olha para mim. Em nome de Jesus, eu quebro toda a corrente do inimigo. Levanta a mão para cá, igreja. Derrama, subendai. Em nome de Jesus. Não é por acaso que veio. Amambaçola bacada labacaçorabai. Você não entrou aqui por acaso. Abra sua boca, adore o Senhor. O poder de Deus está libertando. Deus está começando a trazer libertação. Você pode trabalhar no judiciário, na política, na empresa, viu? Na faculdade, viu, José Henrique? Só não lembre, não esqueça de uma coisa: você está lá, mas você não pertence. A nossa Constituição não está aqui. É essa aqui. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, é por ela que nós somos guiados, moldados, tratados, lapidados, formados. Mas a Constituição diz que a gente pode, a gente deve, a gente tem meus direitos. A minha vontade não está na vontade dos homens e nem desse sistema, mas a vontade de Deus. É de lá que vem nossa redenção. Você tem que ser identificado com Cristo, é uma missão de Deus. Pastor Célio, por último, qual é a missão de Deus? Terceiro e último lugar, somos chamados a influenciar sem ser moldados. Romanos 12, 2, e não vos conformeis, não entreis na forma, nos moldes, não vos conformeis com este mundo. Não entreis na forma, nos moldes, nos padrões desse mundo. Esse mundo aqui é, novamente, é um sistema, é aio, é o mesmo termo grego. E não vos entreis na forma do mundo, no sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós somos transformados todos os dias, para não sermos enganados por Satanás e por esse mundo pecaminoso. Sermos libertos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar. Experimentar o quê?
Você quer saber qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a tua vida? Quem quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sai da forma do mundo, filha. Você perguntou, Deus, fica em pé, filha, fica. Você disse assim, Deus, qual é a tua vontade? Você veio buscar uma resposta de Deus. Você diz, eu não sei mais o que fazer. Assim manda te dizer o Senhor: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Tamante no passai de pai. Para que tu saibas que é o Senhor que fala contigo. Eu ouvi o teu grito e tu disse, eu não aguento mais, eu quero uma resposta. Pois assim manda te dizer o Senhor, eu sou a resposta. Levanta a mão e glorifica. Tapanda lá, súbia. Eu sinto a unção de Deus nessa casa. Eu sinto a graça de Deus. Eita glória! Jesus declarou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se coloca a luz debaixo de um balde, debaixo de uma cama, mas do velador. Você não pode esconder quem você é. Você não pode esconder quem você é. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Você foi chamado para isso, para ser luz. Ninguém pode apagar isso de você. Propósito de Deus para você é influenciar e não ser influenciado. É brilhar em meio às trevas, porque brilhar aqui dentro é muito fácil. Difícil é brilhar nas trevas. Difícil é brilhar na faculdade, quando todos são ateus e são oposições a Deus, a palavra e as escrituras. Lá você tem que brilhar. Lá onde você trabalha, você tem que brilhar. No judiciário você tem que brilhar. Na política você tem que brilhar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, disse Jesus, se ele perdeu o sabor, para nada mais presta. Ele só presta para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Crente que perde o sabor, crente que perde a luz, se torna um escárnio. Deixa de ser uma testemunha, deixa de ser uma luz, deixa de ser uma influência para ser um escândalo. Ou você influencia ou você é influenciado. Ou você brilha ou você apaga. Ou você salga ou você não presta mais para nada. Quem não cumpre a missão de ser luz, sal e influenciador, deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição. Deixa de ser uma testemunha e passa a ser um escândalo. Olha ali aquele crente que compra e não paga, ou aquela irmã adultera, ou aquele jovem vive na prostituição, ou ele fuma, ou ele bebe. Olha aí, ele está na igreja e está no mundo, ele tem um mau testemunho, ela tem um mau comportamento. Por quê? Porque deixou de ser testemunha para ser um escândalo. Qual o propósito de Deus para a igreja? Luz, sal, influência, diferença. Marcar posição. Ah não, eu só sou crente na igreja. Crente não pode trabalhar no judiciário. Está na hora de mandarmos juízes, como está o André Mendonça lá. Está na hora de estimularmos nossos jovens a ser promotores, juízes, desembargadores, ministros, deputados, senadores, governadores. Está na hora de nós salgar essa terra, iluminar essa terra. Pastor, mas essa terra não é nossa. Mas enquanto tivermos aqui, nós temos que fazer a diferença. Enquanto tivermos aqui, você não pode fugir da missão. Diga para o seu irmão, não fuja da missão. Não fuja, Deus se colocou nessa família problemática para mudar ela. Pastor, o pessoal da minha família não quer, por isso que você está lá. Deus te salvou para isso.
Não fuja da missão, não fuja da responsabilidade. O propósito da igreja é influenciar e não ser influenciada. Deus não quer que fujamos do mundo, mas que ficamos aqui para cumprir o seu propósito. Ele não quer que nós ficamos isolados nos mosteiros, nas cavernas. Vamos criar uma comunidade aqui, onde não entra nada de pecado, onde só entra luz. Você que não é crente, que veio aqui, você veio para o lugar certo, viu? Aqui é o hospital de Deus. Aqui o depressivo tem que sair curado. O usuário, o bêbado, o alcoólatra, o ansioso, quem for, aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar de transformação, de regeneração, de mudança de dentro para fora. Nós precisamos sair das quatro paredes para cumprir o propósito. Não é porque eu contribuo com a obra missionária, que tem missionário na África, na China, que eu tenho que deixar de brilhar. Não! É tanto em Jerusalém, como em Cafarnaum, como na Galileia, como na Judeia e até os confins da terra. Onde você estiver, o que você puder, essa é a sua missão, esse é seu propósito. Pastor, não vou fazer isso. Pois se prepare. Se você não quer cumprir o propósito, já acabou o propósito, passa na funerária e compra um caixão. Se você não tem mais propósito de Deus, não tem mais propósito para você na terra, é um sinal que você está prontinho já para ir para o céu. Se Deus não te levou ainda, é porque Ele tem propósito na tua vida, irmã. Aí eu não tenho idade. Tem, está viva. Está vivo, você tem idade. Eu não sei pregar, convida alguém para a igreja. Traz uma criança, traz um adolescente, traz um vizinho. Manda uma mensagem. Leva o pastor lá, ora por alguém, faz uma campanha. Faz teu papel, faz tua missão, cumpre teu propósito. Aleluia. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não entre nesse molde. Não fuja do mundo, influencie. Não se conforme ao mundo, transforme. Esteja presente, mas mantenha suas raízes em Cristo. Cristo nos libertou do pecado do mundo e do domínio do mundo. Ele nos desarraigou. Ele nos deixou aqui para cumprir a missão. Não saia do mundo, mas molde-se por Cristo. Não se esconda. O último tópico da lição de hoje. Qual o propósito da igreja do mundo? Todos que entrarem aqui não pode sair como chegaram. Qualquer pessoa que chegou aqui com problema, elas vêm aonde? Elas vêm na casa de Deus. Por quê, pastor? Porque elas sabem que aqui tem Deus. E aonde tem Deus tem cura. Aonde tem Deus tem palavra. Onde tem Deus tem vida. Onde tem Deus tem libertação. Você está no melhor lugar do mundo, melhor do que os shoppings de São Luís, melhor do que as praias, melhor do que Nova York, do que os países estruturados. Você está no melhor ambiente do mundo. Ah, mas é simples. Fecha teus olhos, contempla as ruas de ouro e de cristal. Aqui está o lugar onde você busca paz, que as drogas não te dão, que o álcool não te proporciona. Tudo que o mundo te oferece é ilusório e passageiro, mas aqui você encontra verdadeira paz em Cristo. Coloque-se em pé, por favor.